Há 3.500 anos, o Criador fez um pacto com Moisés e a casa de Israel. Se fossem fiéis às suas instruções, ele seria seu Deus e ele sua nação santa. Em nosso século, no mundo todo, descendentes da casa de Israel têm retornado para o seu Deus. Nós do Ministério Rema Último Despertar, através do programa Minutos de Techuvá, levamos a você mensagens edificantes. Faça parte deste despertar. Se inscreva em nosso canal, marque o sininho e compartilhe com os seus amigos. Sejam bem-vindos a Minutos de Techuvá. O tema de hoje, teoria da conspiração ou conspiração dos governos. Com o advento das redes sociais da internet, dos equipamentos eletrônicos que facilitam as pessoas a publicarem vídeos, muita teoria surgiu. Só que isso não é novidade. No século XX, nos anos 30, os países europeus haviam saído da guerra. A América havia saído recentemente de uma grande recessão dos anos 29. O mundo estava passando por uma crise muito grande. E nessas ocasiões surgem os famosos salvadores da pátria. Na Itália, o fascismo, com Mussolini. Na Alemanha, o nazismo, com Hitler. Hitler prometia um Reich, um reino de 1000 anos. A história nós conhecemos, a tragédia que foi aquilo. E hoje nós vemos diariamente uma teoria da conspiração, pregando uma nova ordem, um governo único, um governo que vai dominar o mundo. Mas será que isso é verdade? Será que isso realmente procede? Nós, como é conhecido por vocês, temos um lema: está escrito. Nós não vamos além do que está escrito. E eu gostaria de ler alguns textos para vocês. E você mesmo vai tirar a sua conclusão. Realmente existirá um governo único? Realmente entraremos numa nova ordem? Vamos à leitura. A primeira leitura que eu quero fazer com vocês se encontra em Salmos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra Jeová e contra o seu ungido, o seu Messias, dizendo: rompamos as suas ataduras e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus vai rir, e Jeová os terá por escárnio. Então lhes fará e dirá na sua ira, e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte em Sião. Eu declarei o decreto, e Jeová me disse: tu és meu filho, e nesse dia eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as partes extremas da terra por tua possessão. Agora, portanto, ó reis, sede sábios, sede instruídos, vós juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire. Pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Há 3.000 anos, o rei Davi fez essa profecia, que as nações queriam se estabelecer.
queriam colocar o seu domínio. Todavia, Jeová dos Exércitos disse: o meu filho eu vou colocar para reinar em Sião. Quando Daniel estava na Babilônia, ali aquele rei Nabucodonosor teve um sonho, teve uma visão e ficou muito incomodado com aquela visão. E ele chamou os magos, encantadores, sábios, feiticeiros de todo o reino para lhe revelar o sonho. Só que ele havia esquecido o sonho. E ele disse: se eles não revelarem, eu quero que mate todos. Daniel soube do fato, pediu intercessão do rei, dizendo que ele iria revelar o sonho segundo a vontade de Jeová. Todavia que ele poupasse os sábios, entre aspas. Ele não pediu para poupar os feiticeiros, os encantadores, os magos. E a revelação do sonho é conhecida universalmente. Nabucodonosor teve um sonho e viu uma grande estátua. E aquela estátua representava todos os reinos da terra e os grandes impérios. A cabeça de ouro representava o Império Babilônico. O peito de prata, o grande Império Medo-Persa. O ventre de bronze representava o grande Império Grego. As duas pernas de ferro representava o Império Romano Ocidental e Oriental. E os pés, que eram partes de barro, partes de ferro, totalizando 10 reinos, não era um império, porque uns eram mais fortes, outros eram mais fracos. A escatologia cristã tentou interpretar como se fosse os estados europeus. Não foi, não é. Porque a profecia estava ligada a Jerusalém. A profecia estava ligada aos fatos que aconteceriam em Israel. E não com a Europa, com os Estados Unidos, com a América do Sul, de maneira alguma. A cabeça impôs sobre Jerusalém o exílio. Os medo-persas impôs o exílio e o livramento. Os gregos invadiram Jerusalém. Os romanos invadiram Jerusalém. E agora, esses 10 reinos ou 10 períodos seria um período em que estariam força e um período que estariam fracos. E esses períodos são determinados por uma religião que tornou-se arqui-inimiga de Jerusalém, o islamismo. No Apocalipse nos fala que em Pérgamo está o trono de Satanás, o trono da oposição. E dali vai sair aquele que há de se opor contra o Messias de Israel, o falso Messias, o anti-Messias ou o anticristo, que será um líder religioso, que irá agregar as religiões, para juntar essas nações, como está escrito em Zacarias. Vamos lá, Zacarias capítulo 12, olha o que diz o profeta Zacarias sobre este fato. Zacarias capítulo 12, diz assim: o peso da palavra de Jeová sobre Israel. Percebam que a profecia é sobre Israel, não sobre um governo que vai estar na ONU, que vai estar em Nova York. Não, não tem nada disso. Está falando sobre Jerusalém, sobre Israel. Diz o Senhor, o que estende os céus e que estabelece o alicerce da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos. E ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos.
e todos os que carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, Jeová, ferirei de espanto cada cavalo e de loucura com seu cavaleiro, e abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá. Então nós vemos aqui que tudo se resume a Jerusalém. Naquele dia, Jerusalém será uma pedra pesada. Desde o estabelecimento do Estado judeu, presta bem atenção, Estado judeu, Israel, as 12 tribos, não foram ainda estabelecidas. Jerusalém tem sido ponto de discórdia. As guerras que têm ocorrido naquela região é para que Jerusalém seja dada aos árabes, ao Islã. Jerusalém é dividida hoje. Alguns países europeus e a América têm dado apoio militar, financeiro, para que Jerusalém permaneça como está. Mas a profecia diz que chegará um momento que Jerusalém será uma pedra pesada para aqueles que a seguram. E as nações que protegem Jerusalém, que protegem Judá, vão recuar. E a profecia continua em Zacarias 14. E eis que vem o dia de Jeová. Os teus despojos serão divididos no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha. E a cidade será tomada. As casas serão saqueadas. E as mulheres serão violadas. E então Jeová sairá e lutará contra aquelas nações como ele lutou no dia da batalha. Percebam, a profecia não diz que haverá um governo único, que irá se levantar com um exército único para ir contra Jerusalém. Não, diz que nações independentes se unirão para ir nesta guerra. E a profecia de Daniel, no capítulo 2, sobre aquela grande estátua, diz que nesses dias, nesse período dos pés de barro e de ferro, sobre este governo islâmico, o que vai acontecer? Foi visto uma pedra, uma rocha, uma montanha, lançada sem auxílio de mãos. E esta rocha encheu toda a terra. E aí inicia-se o reino messiânico de Yeshua, o reino milenar. Não existe dentro da profecia esse suposto governo mundial, a não ser o de Yeshua. Não existe esta nova ordem mundial. As coisas permanecem como são. Vão se levantar homens, generais de várias nações. Algo vai acontecer para que as nações que protegem Judá tirem a proteção. É quando o Deus do céu, baseado em Salmos capítulo 2, vai rir dessas nações que irão contra Jerusalém. Então, meus prezados amigos que nos acompanham nas redes sociais, esta é a palavra, certeza do seu cumprimento. Nós não estamos aqui para inventar teorias, nós estamos aqui para falar de fatos. Não perca o seu tempo com fantasias, não perca o seu tempo com utopias. Vivemos numa época de desinformação. De um lado, pessoas defendendo a medicina e a ciência. Do outro lado, pessoas dizendo sem base nenhuma, condenando a ciência. Enfim, nós vivemos numa época em que as pessoas não têm mais parâmetros. Mas nós temos as Escrituras Sagradas. O Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz: aqui está a sabedoria dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Daniel capítulo 12 diz que apenas os que têm sabedoria irão entender o que está acontecendo. Por isso, nos acompanhem nas redes sociais, nos acompanhem dando o seu like, se inscreva.
Toda vez que você dá um like, os nossos vídeos ficam mais visíveis. Eu conto com vocês. Tenha um excelente restante de dia. Que o Eterno visite a tua família, visite a você. Nos livre de todo mal. Porque a Bíblia diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Shalom, shalom.